Então, a nossa gratidão à Federação Espírita Catarinense pelo convite para estarmos aqui no dia de hoje e pudermos ver o trabalho se concretizando, aquele trabalho que sonhamos. Tive a oportunidade de sonhar junto com vocês ao longo desses anos. Se nós recuarmos a 1º de abril de 1858, nós vamos ver a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela está oficialmente fundada no dia 1º, mas ela só ganha autorização para funcionamento no dia 13 daquele ano. Porque a lei francesa, então, vigente, exigia que as instituições, as reuniões, enfim, civis, estavam dependentes da autorização do delegado prefeito, ou do delegado que hoje seria o nosso prefeito. E essa autorização só vem, então, no dia 13, através de um decreto. Seja como for, naquele longínquo abril de 1858, nascia oficialmente a primeira instituição organizada. É sabido que Kardec se comunicava, naquele início de movimento, com aproximadamente 1.200 espíritas, é o que ele vai afirmar por ocasião da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja primeira publicação foi em 64. E também não queremos dizer com isso que ela foi a primeira porque não tinha outra, mas com certeza foi a primeira do ponto de vista legal. Porque uma instituição, para que ela se organize, nós temos todo o trabalho do plano espiritual, mas para que ela se concretize no mundo terreno, ela está na dependência de alguns procedimentos civis, e tal só se deu na data que referimos. Com isso, aquelas reuniões que aconteciam informalmente na casa do codificador, e reuniões outras que ele participou, em especial na casa do Sr. Baudin, que tinham regularidade, padrões de qualidade, porque ele a elegeu para fazer a última checagem da organização do Livro dos Espíritos. Conforme a história nos registra, nós também lembramos sempre dos famosos 50 cadernos que chegam até o codificador. Vários pesquisadores contemporâneos seus se debruçaram sobre a pesquisa da fenomenologia mediúnica e se dão conta que estavam diante de uma informação nova, de uma nova ciência, de uma nova revelação, mas não encontravam em si competência para organizar e sistematizar aquele processo, mas sabiam que ele, enquanto pedagogo, por ser a sua área de especialização, a metodologia de ensino, ele era a pessoa indicada para fazê-lo. Então, os próprios pesquisadores, aqui no mundo físico, ele recebe a delegação do Espírito de Verdade para fazê-lo. Mas isto era reconhecido no meio acadêmico. Todos aqueles pesquisadores sérios que se debruçaram sobre a pesquisa do fenômeno e a constataram, e não se evadiram, reconheciam como única personagem capaz de organizar aquilo e transformá-lo numa ciência, numa tese propriamente dita, era Hippolyte Léon Denis Arvan. E então entregam a ele as suas pesquisas, as revelações que lhes tinham chegado. Ele vai então organizar, como nós bem sabemos, imagino eu, por temática, vai encaminhar uma quantidade outras de perguntas, vai espraiá-las pelos grupos sérios reconhecidos por ele. As respostas chegam
ele as compara com aquelas constantes nos primeiros blocos que ele recebera, não se dá por satisfeito, embora a coerência e a coincidência das respostas, e faz sempre a última checagem na reunião do Sr. Baudin. Então, essa exigência de padrão de qualidade de Kardec é reconhecida por nós outros. Porém, enquanto o processo institucionalizado, organizado formalmente falando, nós vamos ter sim na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a primeira formalização, a primeira institucionalização. Tanto tempo passou e o processo evidentemente vai se complexizando, porque conforme ele vai se qualificando, ele vai se complexizando. E nós hoje estamos aqui. Deus nos ajude que na esteira da concretização daqueles ideais maiores do codificador. Mas ele elegerá uma tríade que ficará muito famosa e que, enquanto equipe de trabalho, porque na verdade é do que se trata, nós somos uma equipe de trabalho, ela nos é particularmente interessante. Ela se constitui no elemento norteador do êxito do nosso trabalho. Que, embora esteja indo de vento em popa, ainda que com os desafios e as questões já apontadas pelos coordenadores, o projeto está sendo desenvolvido e está sendo bem desenvolvido. No entanto, desenvolvê-lo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é suficiente. Uma vez organizado na equipe, é interessante que ela trabalhe enquanto seja necessário. E a necessidade quem determina é o coordenador maior, que é aquele que nos convidou para a tarefa. Que delegou ao mentor do Estado a responsabilidade de mais proximamente nos organizar, nos administrar, e Deus nos ajude, sempre em sintonia com Ele, nos conduzir. Então, para que uma equipe resista a desafios e a dificuldades, alguns próprios da tarefa, portanto, de fora, e toda a tarefa é desafiadora. Mesmo que simples, ela é desafiadora. Mas, substancialmente, nós trazemos, e sabemos disso, desafios internos. E algumas dificuldades, para não dizer muitas. Então, também para que nós possamos resistir enquanto equipe, o êxito, a eficácia dessa tentativa, desse projeto, ele está na dependência também da nossa concessão de vontade. É isso que significa ser voluntário. Ser voluntário não é exatamente fazer o que quer, como muitas vezes é lido em nosso país. O terceiro setor ele teve uma grande dificuldade de deslanchar e ainda encontra barreiras para a sua realização maior, para a sua concretude. Não é porque nós temos má vontade ou não temos amor em nós, mas porque nós temos uma dificuldade conceitual. Ah, eu sou voluntário, então eu vou quando eu quero, como eu quero, fazer o que eu quero. E de preferência ser agradado. Isso é em clube. Porque como a gente paga a mensalidade, a gente vai escolher a mensalidade conforme o bolso e, portanto, vai ter direito à prestação de serviço conforme aquilo que paga. Não é exatamente a relação que se dá entre nós e a tarefa espírita. Porque nós estamos aqui por misericórdia. A rigor, pode ser vocês, eu tenho plena consciência de que pago débito. Não faço caridade. Faz caridade aquele que depois de ter pago o débito, continua fazendo. Então, quem é o locatário caridoso? É aquele que depois de pagar o aluguel para o dono do imóvel, ainda lhe dá um valor. Este plus é a caridade. O aluguel
é a mera prestação do compromisso firmado no contrato de locação. Então a misericórdia de Jesus consentiu a nós outros, depois de nos evadirmos de vários convites, para que estivéssemos para o trabalho. E essa é a primeira palavra da tríade: trabalho. Mas o não entendimento exato da dimensão dessa proposta, deste emprego da nossa vontade, que se limita e tem o seu término quando, antes de reencarnar, nos foi proposto o pagamento do débito, da dívida, da responsabilidade. Se que a gente quiser florear ainda mais, pode botar outra palavra mais agradável, não tem problema nenhum, mas significa a mesma coisa. Está devendo, tem que pagar. Ao invés de ser somente pela dor, porque a lei divina é de uma misericórdia extrema, porque ela é traduzida pela vontade de Deus, ela é a concretização da vontade de Deus, e Deus é a suprema misericórdia. Então a primeira opção da lei nunca é, evidentemente, a dor. A dor é a última, quando todas as demais fracassaram. É possível aprender pelo amor, indiscutivelmente. É possível resgatar pelo amor, sem dúvida alguma. E quando nós vimos a nossa ficha corrida no mundo espiritual, e foram precisos vários rolos para abarcar toda, nos foi proposto a possibilidade de que parte disso fosse feita através da prestação de serviço ao próximo, que poderia ser em vários campos, poderia ser no campo da arte, poderia ser no campo da ciência. E nós escolhemos o campo do anonimato, da descrição da atividade com Jesus, nas fileiras espíritas. E aqui nascemos. Então o emprego da decisão do livre-arbítrio foi no escolher o projeto. A execução do projeto é simplesmente a adesão à própria palavra dada. Reencarnar e não cumprir o projeto significa, a grosso modo, faltar com a própria palavra empenhada. Então, a voluntariedade do ato do serviço, nós a exercemos no projeto reencarnatório. Embora nos pareça, porque também na grandiosidade da bondade de Jesus, ele deixa que a gente pense assim, que a gente escolheu trabalhar no centro espírita. Não, no centro espírita nós estamos cumprindo aquilo que anteriormente foi combinado. Que é claro que podia não estar fazendo. Quanta gente diz que vai fazer uma coisa e não faz? Quanta gente diz que vai num lugar e não aparece? Então é óbvio que tem importância o fato de eu ter aderido ao meu próprio projeto. É claro que eu ali exerci também a minha vontade, e é evidente que meu livre-arbítrio não foi sucateado pela espiritualidade, porque eu só podia escolher isso. Não, não é nesse ângulo de análise que eu quero. Tanto que quantos de nós iniciam tarefas e não as seguem? Então, é evidente que o livre-arbítrio está sempre atuante. Não, eu estou falando sobre um outro prisma de análise. Eu estou falando sobre a análise do trabalho de voluntariado. O fato de eu ser um voluntário é no contraponto de eu ser um escravo. Porque há duas linhas de raciocínio. Ou o exercício se dá porque não tem outra opção, ou o exercício se dá porque o indivíduo decide fazê-lo. Bom, se ele decide fazê-lo, tem mais duas opções. Ou isso se faz através da remuneração direta, ou isso se faz sem remuneração. E é este ângulo que nós chamamos de, então ele é um voluntário.
Só que para nós, espíritas, nós bem sabemos que esse negócio de sem remuneração é para inglês ver, porque nenhum de nós está trabalhando e esperando não ganhar nada. Nós estamos trabalhando com a firme esperança de ganhar o reino dos céus. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos ser remunerados. Alguns de nós não leram bem as letras miúdas e pensam que vai ser aqui, que vai ser daqui a pouco. Então, quando vem um dissabor na tarefa, sobremaneira uma ingratidão na equipe de trabalho que nos encontramos, a gente se desarvora e não raro se desanima e para. Mas não leu direitinho. Não estava escrito que ia receber no dia 5 ou no dia 10 de cada mês. Estava escrito que ia receber no dia 5 posterior à desencarnação. E o cara assinou. Então não tem nada, ele não vai receber nada aqui. No sentido de ser bem entendido, ser aceito, não sofrer nenhuma frustração. E eu estou falando especificamente nós, dentro da tarefa do movimento. Eu não estou falando nós lá fora com quem não pensa como a gente. Porque isso até a gente leva razoavelmente bem. É compreensível que uma pessoa que não pensa como a gente vá ter atitudes X, Y, Z. O que é aterrador, muitas vezes desestimulante e frustra mesmo talentos notáveis, é quando isso acontece em nosso meio. Talvez não aconteça em Santa Catarina, mas acontece em outros lugares. Então, quando Kardec elege a primeira palavra, trabalho, ela terá que ser entendida na perspectiva da lei do trabalho. Toda ocupação útil. E, portanto, quando nós estamos trabalhando numa equipe, as ações que são consideradas trabalho de equipe é aquelas que são necessárias para a eficiência do trabalho. Pouco importa se sejam de natureza reconhecida ou de natureza discreta, pouco importa que se fique no anonimato, quem é que vai fazer exatamente a coisa que vai aparecer, isso deveria ser para nós elemento absolutamente dispensável. Porque o ego necessariamente tem que estar mais acomodado para que o Cristo possa viver. É preciso que eu morra para que o Cristo viva, afirmaria Paulo. E isso é um fato inquestionável. Então, em todas as circunstâncias em que nós nos encontrarmos, se esse padrão ficar claro em nosso psiquismo, não tenhamos dúvida, tudo isso que estaremos enfrentando não será suficiente, eficiente, eficaz para desconstituir o projeto aqui traçado. Se constituirá em desafios que ali na frente nós estaremos analisando como elementos que fortaleceram-nos, que nos fizeram mais criativos, mais operantes, mais dedicados e, portanto, gerou progresso individual. Nos fizeram evoluir enquanto indivíduos e, evidentemente, isso refletiu na própria evolução das estratégias das equipes, ou da equipe que aqui se constitui. Agora, se junto com estes desafios externos, que nós estamos postos na lida para lidar, porque se não fossem merecidos, não estariam no nosso caminho. Se tivéssemos feito o tema de casa, na oportunidade em que ele nos foi dado, lá adiante, talvez as circunstâncias hoje da cristianização da Terra estivessem muito à frente. Mas o primeiro convite foi recusado porque nós entendemos de tratar das nossas casas de campo e das nossas questões pessoais.
O segundo convite foi recusado e nós chegamos ao barbarismo de matar aquele que nos convidava. Quando não matamos diretamente do ponto de vista físico, o matamos nas suas esperanças. Surrupilhamos os bens em nome do Cristo, quando na verdade era para o nosso próprio bolso. Usamos dos nossos cargos para corromper famílias. Que situação nós esperávamos encontrar na Terra quando reencarnamos? Nós só podemos encontrar a situação que deixamos, porque do céu cai chuva e de vez em quando um avião, mas não cai virtude. As virtudes têm que ser plantadas por aqueles que se colocam a serviço de Jesus. Mas Jesus de tal forma nos ama, por excelência, que volta a nos convidar para o trabalho. Aquele mesmo trabalho que a gente dilapidou, aquele mesmo trabalho que a gente corrompeu, aquele mesmo trabalho que a gente desconsiderou. É a este que Ele nos chamou de novo. E ontem, quando nós nos reuníamos sob apanágio de equipes, quando na verdade eram apenas estratégias para que pudéssemos usufruir de benesses e de facilidades, nunca soubemos trabalhar em equipe, senão a equipe. Por isso que essas dificuldades estão na lida. Elas não estão na lida para nos dificultar a vida. Elas estão na lida porque nós as plantamos. E agora, repito, por misericórdia, Jesus nos deixa vir no espaço e no tempo para auxiliar este processo de melhoria. Então, esses desafios de fora, eles aparentemente são graves, contundentes, difíceis, mas eles têm uma finalidade profunda que é nos estimular o crescimento. Porque se nós aprendermos a lidar com eles sem desânimo, sem desagregar, nós, antes de tudo, estaremos ganhando a nossa própria cidadania espiritual. E efetivamente dando conta dos combinados, desta vez, fiéis até o fim. Então, sim, trabalho é a nossa palavra de ordem. Nos permitam falar e centrar a atenção neste momento no trabalho de dentro. Porque por tudo que eu ouvi no dia de hoje, o trabalho de fora, nós estamos mais ou menos bem. Ou pelo menos estamos indo para ficar bem. Já sabemos o que temos, estamos disponíveis a encontrar estratégias para melhorar. Ok, perfeito. Mas isso não vai ser derribado, extinguido, em 5 minutos, 5 dias, 5 anos. E precisará que uma equipe continue trabalhando e aumentando, se possível. E isso só acontecerá se essa equipe tiver a coragem de trazer esse ato de trabalhar para dentro. E aí terá que trabalhar consigo. Verificando quais são os nossos pontos fortes, sim, porque todos nós temos virtudes, senão não seríamos filhos de Deus. A filiação divina, pela simples filiação divina, e só por isso, nós já somos seres perfectíveis. Então, é evidente que temos que ter coisa boa dentro de nós. É preciso enxergá-las, sem dúvida. Porque essa é a nossa parcela de contribuição na equipe, as nossas já conquistas. Agora, também é preciso ter a coragem de enxergar as nossas fragilidades, para poder vigiá-las, como sugeriu Jesus, para poder cuidar delas, investir na sua melhora. Porque se nós não aprendermos a conviver uns com os outros,
Geralmente, a equipe se mantém ao longo do tempo. E é ao longo do tempo que se concretizam êxitos em qualquer tarefa. Então, a primeira palavra de ordem para nós, evidentemente, tem que ser esse trabalho interior, do dia a dia, no convívio uns com os outros, que vai estar muito bem concretizado, estampado na tríade, nas duas outras palavrinhas. Vejam que ele propõe solidariedade. E solidariedade é um efeito do trabalho. Ninguém pode ser solidário parado. Então, solidariedade é uma ação. Se é uma ação, é o trabalho. E que solidariedade nós estamos falando? A solidariedade de estarmos juntos, operantes naquilo que for necessário, urgente, prioritário. E, evidentemente, auxiliando-nos uns aos outros. Da forma que já esteja estruturada, formalmente posta no projeto, mas eu vou me permitir de novo sugerir uma outra reflexão, a solidariedade de dentro. Mas que solidariedade de dentro é essa? A de orarmos uns pelos outros. Quantas vezes a gente ora pelo êxito desta equipe? Muito, então aumente. Pouco, então fortaleça. Porque se com prece a coisa está difícil, sem ela ficará inviável. Então é essa solidariedade de dentro. Que outra solidariedade? Ora, a de pensarmos positivamente em relação às coisas. E nos colocarmos à disposição da equipe espiritual para as tarefas que a nós forem atribuídas. Formalmente falando, e aquelas outras tantas que não são faladas, mas que são necessárias. Uma equipe só pode ter êxito se o indivíduo jogar para a equipe e não jogar para si próprio. Então, quem vai fazer esse divisor de águas, evidentemente, é a caridade. E, sobremaneira, a caridade moral. E a caridade moral, irmã Rosália tratará tão belamente disso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, quando ela vai falar que nós temos que aprender a sermos surdos àquilo que não interessa à tarefa, ao escárnio, diz ela. A crítica, evidentemente, ela é sempre bem-vinda, porque se ela for olhada na perspectiva do trabalho e ela estiver certa, eu vou agregá-la e vou me melhorar. E se ela vier na perspectiva da inveja, eu vou ter a oportunidade de desenvolver alguns talentos internos. Mas eu tenho que fazer essa diferença interna. Então, este ato de caridade para comigo e de caridade para com aqueles com os quais eu convivo, através da minha maneira de pensar e da minha maneira de falar, que são outras tantas ações subjacentes da palavra de solidariedade. E a terceiro trabalho, ou a segunda perspectiva do ato de trabalhar, ele vai englobar na palavra tolerância, que evidentemente é muito mal conceituada por nós outros. Nunca pretendeu Kardec, que foi um homem sempre tão cioso da seriedade do seu trabalho, que nós confundíssemos tolerância com covardia, com preguiça, com deixa estar para ver como é que fica. Ah, eu sou uma pessoa muito caridosa e muito tolerante, então eu não vou me meter. Pois é por isso que as coisas estão assim. Porque como ninguém quer se meter, as coisas continuarão assim. Indulgência e tolerância são virtudes ativas e não omissivas. Indulgir e tolerar significa aceitar a pessoa ou a coisa como ela está, o que não quer dizer que eu concorde, aprove para que se repita. Quer dizer tão somente que eu aprendi o ensinamento de Jesus: faz ao outro o que tu gostaria que a ti fosse feito. E não faz a
que não gostarias de receber. Então, como é que tu coloca isso na prática? Quando uma situação evidentemente está equivocada, como o Oswaldo Mello claramente nos diz na mensagem, não é conivir com o erro, conceder o que não pode ser cedido. Porque eu não posso ceder no campo doutrinário na medida que a doutrina não é minha. A tese não é minha. Quando eu escrevo uma tese, é evidente que eu posso fazer concessões. Porque ela é minha, foi fruto do meu trabalho pessoal, da minha pesquisa pessoal, do meu cérebro particular. Claro, com a ajuda do anjo guardião, mas, enfim, é resultado daquilo que é meu, que eu estudei para fazer. Agora, quando eu recebo de alguém para divulgar, a situação é completamente diferente. Eu não posso transigir em algo que não me pertence e que me foi dado para que eu cuidasse. Se vocês me dão um bem para que eu cuide, o mínimo do bom senso e da ética diz que eu tenho que entregar conforme eu recebi. Eu não posso entregar um pedaço. Não posso entregar de qualquer jeito. Mas isso não significa que para a defesa do certo eu precise agir errado. Porque não raro nós estamos cobertos de razão. Mas a maneira como a gente defende a própria razão perde a razão. A razão não precisa ser defendida com grito. Por quê? Só precisa gritar aquele que não tem razão. A razão não precisa ser defendida com a agressividade. Porque só precisa ser agressivo aquele que não tem razão. A metodologia da paz, ela não só é necessária, como ela é a única que frutifica, que resolve. Senão tu está sempre botando gasolina na fogueira. E por um lado, sim, botar fogo é importante nas coisas, mas por outro, sejamos a água da paz, pelo amor de Deus. Então a tolerância é esse fiel da balança da ação. Não é deixar como está. Não é entregar o certo e fazer errado porque fica mais fácil. Quando Jesus disse que nós dessemos a outra face, ele não é nem idiota nem psicopata. Ele não pretendeu que fosse tomado ao pé da letra. Porque senão, o que vai acontecer? Entregamos o mundo para os maus. Eu nunca me esqueço, certa feita, lá no início da caminhada, eu estava fazendo uma palestra, falando sobre perdão, e falei sobre perdão, a Esther até estava junto nessa circunstância, e no local onde nós estávamos, era permitido que o público depois perguntasse, só tinha uma gente, né? Então vai passando o tal do microfone, e tinha uma senhorinha, ela pegou o microfone e disse, bom, pelo que a senhora disse, eu tenho que perdoar todas as vezes que me ofenderem. Eu disse, não é pelo que eu disse, é pelo que Jesus disse. Mas sim, eu disse isso. Então ele me bate e eu perdoo. Ele me bate, daqui a pouco ele me mata. Então tolerar, indulgir, não significa conivir ou deixar a pessoa continuar fazendo. Mas significa ter o bom senso, se não já o sentimento do amor, mas pelo menos a lucidez de ver que mesmo o diapasão que a pessoa está agindo não vai dar certo. Não vai solucionar a questão. É preciso parar, respirar, porque ninguém vai perder nada por esperar 5 minutos. Não existe nenhuma situação que não possa esperar alguns minutos. Então para e pensa, como diz a Esther, adoro essa expressão dela, para e pensa. Porque nesse trânsito muita coisa a gente pode fazer, ou muita coisa deixar de fazer. Então isso é o ato de tolerância. É entender que aquela pessoa só tem aquele mecanismo para agir naquele momento, ou porque ela quis, ou porque ela não sabe fazer diferente. Seja como for, ainda que eu tenha que corrigi-la, não pode ser da mesma maneira com que ela fez a ação, porque senão eu não estou educando. Eu estou sim botando gasolina. O professor de português, quando nos corrigia lá na nossa alfabetização, a gente escrevia passarinho com C cedilha. Ele botava no quadro passarinho com C cedilha? Não, ele botava passarinho com 2 S. Por que
se ele botasse no quadro com C cedilha, o resto da encarnação nós íamos ficar com dúvida se passaria com 2S ou com C cedilha. Então não é fazendo o errado que eu sou eficiente no certo. Mas é procurando uma metodologia que efetivamente auxilie aquela pessoa. Então isso é tolerância. E é elementar para uma equipe, é imprescindível para uma equipe. Primeiro porque estamos todos a caminho. E evidentemente algumas ações, alguns procederes, nem sempre virão no encontro das nossas expectativas. Mas se a resposta ao outro, ou em equipe, for no mesmo sentido, que contribuição eu dei, que trabalho eu fiz, que solidariedade eu tive. Vejam que a tríade ela é perfeita porque ela interage. Não são 3 palavras estanques, como a gente pensa. São palavras que estão sempre entrando uma na outra. Então, de fato, a tolerância, como efeito da solidariedade, não deixa de ser produto do meu trabalho. Jesus vai falar aos apóstolos, ao público, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas não é isso que ele vai dizer à equipe dele, quando se reúne lá nos instantes finais. Ama ao teu próximo como eu te amei. Ele mudou o paradigma. E acrescentou, e sereis reconhecidos por muito vos amares. Então, nós, enquanto equipe, nós temos que pensar, se ele entrasse pela porta neste momento, ele identificaria isso aqui como equipe do CITAF? Da Federação Espírita de Santa Catarina? Nesse minuto, sim, porque a gente está tudo bonitinho aqui sentado. Fizemos um encontro, não brigamos com ninguém, nós nos tapeamos, tudo bem. Aqui, eu acho que sim. Mas quando nós estamos lá fora, com os desafios internos e os desafios externos, é lá que tem que se expressar esse sereis reconhecidos por muito vos amares. Então vêm as conversas, e a gente viu uma das metodologias utilizadas, da mesa redonda. A mesa redonda favorece isso. O tolerar no sentido verdadeiro da palavra. Então, as estratégias vêm em função de um objetivo que quer ser alcançado. Por isso, queridos, que a mensagem que nós gostaríamos de deixar aos companheiros neste dia de trabalho é essa lembrança, ainda mais uma vez, da personagem do codificador. Porque ele sim é um modelo de trabalhador. E ele legaria para a posteridade, a nosso juízo pessoal, este roteiro, este norte, esse fio condutor para a eficiência de todos os nossos projetos. Trabalho, solidariedade e tolerância. Se esta bandeira puder nos agregar, com toda certeza nós nos reuniríamos em 2017, 18, 19, 20 e até desencarnarmos. Tomara que esse projeto não precise tanto tempo, mas até lá, em qualquer equipe que estivermos, no processo federativo, tenhamos plena certeza que é exitosa, ainda que não sejamos nós a colher os frutos. Porque ele nos chamou para ser semeadores. Ele não disse que nós éramos ouro da vinha, que nós íamos fazer a colheita e que nós íamos vender o fruto. Está escrito isso no Evangelho? Não. Um semeador saiu a semear. Quem conhece trabalho de campo sabe que tem o sujeito que semeia, tem o outro que ceifa e tem o outro que vende. E tem o dono que fica com tudo. E paga o salário, conforme combinado. Então nós somos o semeador. E a nossa alegria deve ser por semear. Sem esse estresse e essa cobrança de já vemos o fruto colhido. Mas se pudermos ter a alegria de sair desta encarnação
tendo plantado o que nós prometemos a Ele que plantaríamos, já está de bom tamanho. Então, ainda que a gente morra amanhã, e portanto não viu o processo complementado no campo físico, nós temos o direito à alegria do serviço indiscutivelmente. Porque plantou quanto pôde, da forma que combinou fazer. Esta é a alegria do servidor. E entregou a ele o projeto, o contrato, conforme foi estabelecido. Há uma frase em Paulo Estevão, que eu trago para a nossa conclusão, que a mim encanta muito. É para mim uma das frases mais lindas da história do cristianismo. E ela foi dita a Paulo, numa circunstância muito particular. Ele estava trabalhando na cidade, fazendo um excelente trabalho, como sempre realizava, e começou a incomodar. E, num primeiro momento, evidentemente, as agressões se voltaram diretamente a ele. Mas aí era chovendo molhado, porque ele não desistiria por isso. Ele já estava num nível em que isto batia, mas não mais o feria. Como dirá depois Kardec numa nota, a mensagem que o Espírito de Verdade lhe deu a propósito da sua missão, Kardec vai dizer que ele se colocava acima da humanidade, observando aonde podia chegar a doutrina. E os dardos não atingiram. Paulo estava já nesta perspectiva, nesta etapa do seu trabalho, já tinha construído essa condição interior. Mas aí a estratégia mudou e começaram a machucar os seus companheiros de trabalho. E ele deu-se conta que se ficasse na cidade, não só todos seriam machucados, mas o que talvez ainda fosse mais grave, punha em risco a continuidade do trabalho. Então ele vai falar com João, informando da sua partida. João, num primeiro momento, vai dizer o que eu acabei de dizer. Fique, Paulo. Nós estamos dispostos a enfrentar a nossa parcela de responsabilidade. A tua presença entre nós é muito importante. E ele então faz um depoimento mostrando que o importante era que a tarefa continuasse. Eles já tinham sido preparados. Eles já estiveram ali por muito tempo. E que agora chegara a hora de partir para o enfrentamento de outros testemunhos. É quando João vai negar, meu juízo, uma das mais belas frases que nós podemos guardar no coração. A frase é: és feliz, Paulo, porque tu sabes o que o Cristo quer de ti. E é essa frase, junto com a tríade, que nós gostaríamos de deixar aos amigos. Nós aqui somos felizes, porque nós sabemos no fundo do coração que Jesus quer de nós, na nossa família, na nossa área profissional, mas fundamentalmente o que nós temos no comum aqui, que é a tarefa espírita, no movimento espírita. Então somos felizes, sim, porque nós sabemos o que Jesus quer a nosso respeito. O que pode ser mais importante do que isso? Que todos tenhamos pleno êxito ao longo de todo esse ano de trabalho e ainda o próximo, realizando da forma melhor que nos for possível e lembrando sempre dessa felicidade que ninguém pode nos tirar e nem a traça corroer, que é a convicção íntima de que estamos cumprindo os nossos deveres, desta feita, com alegria e com resignação. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção e Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz.